Bem-vindo a bordo, eu sou Cláudio Lucchesi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. A velocidade tem algo que fascina o ser humano. Quem nunca se imaginou pilotando um carro de Fórmula 1 ou no cockpit de um caça supersônico? Mas qual foi o mais veloz de todos os aviões? Foi ele, o North American X-15. E essa é a sua história. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o advento da propulsão a jato e a perspectiva de aviões com velocidades jamais vistas antes, os Estados Unidos investiram no programa de aeronaves X para testes do regime de voo logo abaixo da velocidade do som, Mach 1, indo até pouco mais de Mach 3. E na sequência, no início dos anos 50, foram iniciadas pesquisas sobre os voos espaciais e os problemas a eles associados, gerando-se a necessidade de um avião de pesquisa capaz de atingir velocidades hipersônicas, ou seja, além de Mach 5. Isso mesmo, mais de 5 vezes a velocidade do som. E assim, em setembro de 1955, a fabricante de aeronaves North American foi selecionada para criar este avião hipersônico, com a equipe do projeto ficando sob a liderança de Charles Felts. Equipado com um grande motor foguete principal, a aeronave foi batizada de X-15 e o seu design inicial era o de um monoplano de um tripulante, o piloto, com uma asa trapezoidal, em média altura na fuselagem, com uma cauda em cruz, com uma grande barbatana ventral quase do tamanho do estabilizador vertical e o leme. O avião usava controles aerodinâmicos convencionais para voar dentro da atmosfera. E esses controles eram as superfícies móveis do leme e as horizontais na cauda, inclinadas para baixo, e que podiam ser atuadas diferencialmente, como ailerons, para movimentos de inclinações laterais e curvas. Já para os voos no limite do espaço, sem a densidade do ar necessária aos controles aerodinâmicos, o X-15 tinha controles que atuavam em pequenos motores foguete de manobra, localizados no nariz da aeronave para inclinar esta para cima ou para baixo e também para os lados, e nas asas para rolagem, a inclinação lateral no eixo longitudinal do avião. E como iria atingir velocidades hipersônicas, o revestimento externo do X-15 consistia em uma liga de níquel-cromo especial, empregada para dissipação de calor, de modo que o aquecimento aerodinâmico causado pelo voo hipersônico na atmosfera ficasse em níveis suportáveis para o X-15, seus sistemas e o seu piloto. E no caso desse último, aliás, para ainda mais proteção térmica, o cockpit era feito de alumínio e era isolado da estrutura externa. Quanto à sua operação, por causa do consumo muito alto de combustível do seu motor foguete, o X-15 não decolava como um avião normal, mas era levado como um míssil preso sob a asa de um grande bombardeiro B-52, transformado em nave-mãe. Então, quando este chegava a uma altitude de uns 13.700 metros, numa velocidade de cerca de 800 km por hora, liberava o X-15, que só então acionava o seu motor foguete e iniciava o seu voo. Dependendo dos objetivos de pesquisa do voo, o motor foguete tinha combustível para 80 a 120 segundos de ação, e como cada voo durava de uns 8 a 12 minutos, o restante do tempo era feito sem empuxo próprio, terminando num planeio com um pouso tocando o solo a mais de 300 km por hora. E como a roda do nariz não era direcionável e o trem de pouso principal era de esquis, não se usava uma pista, mas se pousava no leito de um lago seco, o de Rogers,
próximo da base de Andrews e do centro de testes de Dryden. Mas havia outros lagos secos previstos na área para pousos de emergência. O programa do X-15, do qual se construíram apenas 3 exemplares, foi conduzido pela Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, com a participação da North American, a fabricante das aeronaves, e também da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos. Ao todo, foram feitos 200 voos, sendo 199 com motor ao longo de quase 10 anos de pesquisas. O primeiro foi em 8 de junho de 1959, apenas em testes de planeio sem motor a partir do B-52. Vieram depois 24 voos com 2 motores foguete XLR-11, o primeiro destes acontecendo em 17 de setembro de 1959, porque o motor foguete definitivo, o XLR-99, ainda não estava pronto, o que só ocorreu em novembro de 1960. O primeiro voo com o XLR-99 foi no dia 15 do mesmo mês e foi seguido pelos 175 voos restantes do programa, até o último em 24 de outubro de 1968. Nas séries finais de voos, incluindo aquele em que o X-15 atingiu seu recorde de velocidade, foram instalados 2 grandes tanques de combustível extras nas laterais da fuselagem sob as asas. E falando desse recorde de velocidade, ele foi registrado no voo de 3 de outubro de 1967 por William J. Pitt Knight, chegando a Mach 6.7, mais de 7.200 km por hora. Consegue imaginar um voo nessa velocidade? Para você ter ideia, o avião a jato mais veloz já operado, o Lockheed SR-71A Blackbird, usado pela Força Aérea dos Estados Unidos para voos de espionagem até o final dos anos 80, chegava no máximo a metade disso, ali por volta de Mach 3.5. Já o voo de maior altitude de todos foi feito por Joseph Walker em 22 de agosto de 1963, atingindo 108 mil metros da superfície terrestre. E um outro dos pilotos de testes acabaria indo muito mais alto. O primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, foi um dos pilotos do X-15. E um dos seus voos foi o 6º mais veloz do avião foguete, com Armstrong chegando a Mach 5.74, mais de 6.400 km por hora. O cara definitivamente gostava de desafios. Mas nenhuma quebra de barreiras vem sem seus sacrifícios. E é até notável que houve um único acidente fatal em todo o programa. Foi em 15 de novembro de 1967, quando o piloto Michael J. Adams perdeu a vida quando o terceiro dos X-15 construídos entrou num parafuso hipersônico ao iniciar a sua descida, depois de ter passado de 81 mil metros de altitude, com a sua estrutura se desintegrando no ar por causa das forças físicas e os destroços caindo por uma área de 130 km², na área do Lago Seco de Mud, em Nevada. Segundo a NASA, o programa do X-15 teve uma contribuição valiosíssima para os voos espaciais dos Estados Unidos, incluindo os programas Mercury, Gemini e Apollo, da própria viagem à Lua, além também do programa dos ônibus espaciais, os Space Shuttle, e ainda permitiu experimentações em voo real de questões aerodinâmicas até então só analisadas em teoria ou laboratórios, como túneis de vento. X-15, o mais veloz avião que já rasgou os céus. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.